Olá, meus queridos, paz e graça a todos vocês. Você está no canal O Verbo e Mistério de Deus. Esse é um ministério que o Senhor colocou no meu coração. Quero aqui, juntamente com você, compartilhar daqui do conhecimento, da leitura bíblica da Palavra do Senhor. Esse canal ele foi aberto com a finalidade, com o propósito da gente postar aqui estudo bíblico, mensagem bíblica, orações, louvores, tudo isso para edificação da nossa vida, da nossa alma. Se você conhece alguém que é zeloso pela palavra, como a gente também, conservador, então pode compartilhar com essa pessoa e eu garanto para você que eu estarei aqui vigiando, estarei aqui policiando para que a gente não venha colocar outra coisa aqui a não ser a palavra do Senhor. Bem que estamos aí finalizando, essa lição é do terceiro trimestre, nós estamos em 2021. O título dessa lição é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. As correções e ensinamentos divinos no período do rei de Israel. Essa lição é estudo bíblico da CPAD, estudo para adultos, e agora nós alcançamos a lição de número 13, que tem o título também, O Cativeiro de Judá. O texto dessa lição se encontra em 2 Crônica, capítulo 36, o versículo 16. Olha só, está escrito assim: porém, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra seu povo, que mais nenhum remédio houve. Na verdade prática, diz o comentarista, todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. O versículo-chave para a leitura do Bíblia em classe se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 24, do versículo 28 ao versículo 20, também no capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 10. Nós vamos estar lendo o texto para que o vídeo não fique muito longo, mas que você possa estar lendo na sala de aula com seus alunos. Que o seu Deus venha te abençoar, te dando graça, força, sabedoria e entendimento, em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Olha só, prosseguindo aqui com a nossa lição, nós vemos aqui então o objetivo geral dessa lição. Você pode estar acompanhando com a gente aqui. Olha só, sinalizar o efeito dos pecados cometidos pelo povo de Deus. Os objetivos específicos, você pode ler aqui, são 3. E a gente vai estar acompanhando aqui 3 pontos dessa lição. No primeiro tópico, você pode acompanhar, apontar os motivos da decadência de Judá. E o segundo tópico, revelar a teimosia do rei Zedequias. Terceiro tópico, relatar a queda de Judá. Continuando com o nosso estudo, veja só, querido, você pode acompanhar aqui, olha só, tudo isso aqui a gente vai tentando melhorar aqui, né? Fazendo o possível para melhorar mais, para a gente ter uma aula bem legal. Então, eu conto aí com a sua ajuda, né? Aqui esse canal, a gente não vai ficar pedindo você para curtir, para compartilhar, porque aqui não é monetizado e aqui também é a palavra do Senhor, a gente não vai estar vendendo aqui a palavra do Senhor. Então, está no seu coração, se você sentir de Deus, você se inscreve, fica à vontade. Então vamos lá, querido. Olha aqui o ponto central dessa lição, diz o comentarista: a justiça de Deus é aplicada àqueles que insistem em permanecer em seus erros. Então, a justiça é feita, né, para aqueles que insistem em permanecer no erro. Mas também, se nós fizermos o bem, pode ter certeza que a justiça de Deus vai estar também contemplando o bem que fazemos. Na introdução aqui, diz o comentarista, a fase final do reino de Judá foi protagonizada por 4 reis. Olha só quais são os reis: Joacás, filho do rei Josias; Joaquim, que reinou por ocasião do primeiro grupo de prisioneiros levados para a Babilônia, em 605 a.C. Isso está em 2 Crônica 36, versículo 5 e o versículo 6. Também Joaquim, que com apenas 3 meses de reinado, vivenciou o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, que resultou em 10.000 pessoas presas. Isso em 597 a.C. Também está em 2 Crônica 36, versículo 9 e versículo 10. Veja só, queridos. E Zedequias, o rei, entronizado por Nabucodonosor no lugar de Joaquim, 2 Crônica 36, versículo 10, versículo 11. E nessa lição veremos Zedequias
rebelando-se contra o rei de Babilônia, causando um novo cerco que durou 18 meses, finalmente resultou na queda definitiva de Jerusalém, em 586 a.C. Amém, queridos? Prosseguindo com a nossa lição, você está no canal Verbo Mistério de Deus. Esse é o ministério que o Senhor colocou no meu coração. Você que está assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo, receba o nosso abraço, o nosso carinho na igreja que eu congrego. Eu sou presbítero, para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Alencar e aqui nós vamos dando continuação nas nossas pré-aulas para a Escola Bíblica Dominical. Então, prosseguindo com a nossa lição aqui, o primeiro tópico, o declínio espiritual de Judá. Judá começou a declinar espiritualmente. Tudo isso porque deixaram de seguir o Senhor e insistiram em viver na idolatria. Veja só, o primeiro subtópico, as advertências dos profetas. E aqui, os profetas lá em Judá, em Jerusalém, sempre profetizando, o Senhor mandando a palavra, e eles profetizando, alertando eles, que voltasse para o Senhor. Mas isso, eles não obedeceram. Segundo subtópico, previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. Então tinha previsão. O Senhor falava para os profetas: olha só, previne lá o meu povo. A palavra de Deus diz que Deus não faz nada sem comunicar com seus profetas. E eles não deram ouvido. Então aqui, olha só, queridos, o ministério de Jeremias foi o mais importante desse período. Então Jeremias trabalhou bastante nesse período. Jeremias capítulo 1, versículo de 1 a 3. Então, olha só, queridos, nós vamos prosseguir aqui o terceiro subtópico, motivos que levaram Judá ao cativeiro. Então, são vários os motivos que levaram Judá ao cativeiro. Primeiro, nós sabemos que é a desobediência da palavra de Deus. Deixou de ouvir a palavra do Senhor. O cativeiro aconteceu especialmente por causa da obstinada desobediência de liderança judaica. Então, principalmente a liderança, querido, que não deram ouvido à palavra do Senhor. E com isso, pessoas inocentes também foram levadas ao cativeiro devido à desobediência aqui da liderança ali dos judeus. Essa posição dos judeus. Então, devido à desobediência aqui da liderança do judaico. Então, devido aqui, e foram levados ao cativeiro devido à desobediência. Foi levado ao cativeiro devido à desobediência aqui judaica. Essa posição é consolidada por vários outros profetas, dentre eles Miqueias. Então, nós vemos Jeremias, trabalhou muito também, Miqueias, capítulo 3, versículo de 9 ao versículo 11. Além da idolatria, pecados abomináveis foram cometidos contra Deus e derramaram sangue inocente, segundo a Crônica, capítulo 24, versículo 17 ao versículo 22. Por quê? Eles pecaram aqui e desobedeceram principalmente essa liderança. Segunda Crônica, capítulo 24, versículo 17 ao versículo 22, cometeram todo tipo de corrupção e injustiça social. Aqui Ilquias, capítulo 1, versículo 2 ao versículo 4. Não observaram o descanso sabático e ainda mataram muitos dos seus profetas. Então, o que aconteceu com eles? Não observaram também o dia de descanso, que era o sábado, e mataram também muitos dos profetas. Por isso, quando Jesus chega lá em Jerusalém, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. A situação de Judá é uma triste realidade para um povo que recebeu tantas profecias, avisos, oportunidades de arrependimento, mas decidiram pela apostasia. Então eles ficaram apóstatas. O que é uma pessoa ficar apóstata? Apostar das apostasias. Eles ficaram apostatas. Por quê? Queridos, quando você dá ouvido à palavra do Senhor, um versículo só, ele faz a mudança na sua vida. Mas quando a pessoa vai para a apostasia, fica apostata, ele pode pregar o tanto que for, pode ler a Bíblia toda para ela ou para ele, que ele não vai mudar. Então, eles tiveram a oportunidade de ouvir. E hoje também não é diferente, nós estamos pregando, os pastores, os missionários, e nós estamos falando para as pessoas, e as pessoas endurecem o coração e deixam de buscar o arrependimento, e aqui eles decidiram então pela apostasia. Então, queridos, vamos dar ouvido à palavra de Deus. Ao olhar para a história de Judá,
cultivemos o sentimento de humildade em nosso coração, sempre voltando para o Senhor. Romanos capítulo 20, versículo 21. Para que o temor a Deus nos previna de toda apostasia. Hebreus capítulo 12, versículo 16, versículo 17. Andar com Ele é a melhor maneira de remover os obstáculos da alma que nos atrapalha na caminhada cristã. Então é andar com Deus. Síntese do tópico 1, resumo do tópico 1. Os motivos da ruína de Judá foram a idolatria, a rebeldia, a injustiça e a desobediência por parte da liderança. A liderança ali levou muitos inocentes foram cativos devido à desobediência da liderança. Então, seguindo com o nosso estudo, o segundo tópico, a obstinação de Zedequias e sua queda. Então, o rei Zedequias, ele endureceu o coração. Ele fez igual o faraó, também que endurecia o coração, não deixava o povo ir. Primeiro subtópico, a teimosia de Zedequias. Então, nós já vemos aqui o que aconteceu com a teimosia do rei Zedequias. Segundo subtópico, surdos aos avisos dos profetas. Então, aqui os profetas avisando, mas o rei Zedequias, tapou os ouvidos, não deu ouvido à palavra do Senhor. Jeremias advertiu ao rei Zedequias, dizendo que caso se rendesse à Babilônia, sua integridade seria preservada. Então, olha só, queridos, aqui Deus mandou a Jeremias, o profeta, avisar para ele, que disse que ele se rendesse ali para a Babilônia, os babilônios, que ele, a integridade dele seria preservada. Ele não deu ouvidos. Todavia, o rei não deu ouvidos ao profeta. Razão de acontecer o que estava previsto. Então, com tudo isso, estava previsto o quê? De ser levado preso. Tanto ele como toda a nação. O poderoso exército babilônico invadiu e destruiu Jerusalém. Jeremias 39, versículo 1. Aí, então eles cercaram ali, os babilônios cercaram Jerusalém e invadiram ali, e destruiu toda Jerusalém. Chegou a queimar tudo, Zedequias e o povo de Judá estava tão confiante em suas religiosidades e escolhas divinas em relação às demais nações, que nem pensavam na hipótese de serem quase aniquilados. Jeremias 7, versículo 4. Eles estavam cegos, queridos, porque eles estavam querendo seguir os deuses das outras nações. Síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2. O erro de Zedequias e do povo de Judá estava em fechar os ouvidos aos profetas e não buscar o arrependimento de seus pecados diante do Senhor. Então esse era o erro, de fechar os ouvidos, E hoje acontece também o erro da nação, do povo, é de fechar os ouvidos, não dar ouvido à palavra do Senhor. Terceiro tópico, Jerusalém é cercada e levada cativa. Olha só o que aconteceu. Primeiro subtópico, a destruição da cidade santa e do templo. Então a cidade santa, que era a cidade do rei Davi, foi destruída, queridos, após as investidas dos assírios, dos egípcios e de 3 ofensivas dos babilônios. A forte e imponente cidade de Davi se encontrava completamente arrasada. Olha só, esses exércitos aqui vieram contra Jerusalém, contra Judá. Durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, ninguém podia entrar e nem sair. E aí eles cercaram ali 18 meses, as pessoas não poderiam sair para trabalhar, para arrumar comida, água, e aí foram adoecendo e foram morrendo. Os víveres estocados foram sendo rapidamente consumidos e os animais eram abatidos e oferecidos como alimento, até que não restou mais nada. Então acabaram toda ali a alimentação que estava lá. E que antigamente a cidade era cercada, fechada, de muro. A cidade santa estava em extrema pobreza e miséria. Lamentações, capítulo 4, versículo de 1 a 6. Esse livro de Lamentações, Jeremias escreveu porque também ele estava lá. Ele escreveu o que estava acontecendo. Foi nesse momento que o poderoso exército de Babilônia rompeu uma brecha no muro e invadiu a cidade. Veja só, queridos, o templo sagrado, erigido há 380 anos, foi saqueado, destruído e queimado. A glória de Israel se foi. Então,
Os babilônios entraram ali, abriram a brecha no muro, toparam todo mundo doente, enfermo, com fome, com sede, destruíram e queimaram, né, toda ali a cidade, os muros de Jerusalém, diz a palavra, e ele diz aqui, e a glória de Israel se foi. Segundo subtópico, a matança, o cativeiro, a peste e a pobreza. Veja só, no livro de Lamentações de Jeremias, o profeta descreve com riqueza de detalhes as deploráveis cenas que assistiu. Lamentações, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 10. A fome chegou a tal ponto que as mães cozinhavam e serviam os próprios filhos como comida. Olha só, a miséria ao ponto que chegou. Tudo isso porque largaram de servir ao Senhor. Até os sacerdotes perderam as esperanças e as virgens ficaram sentadas sem forças à beira do caminho e as crianças morriam de sede e fome, ninguém podia saciá-los. Terceiro subtópico, a esperança profetizada. A mensagem de Jeremias deixou todos desesperados. Prendia Jeremias, tentava calar a boca de Jeremias. Quando liberava ele chegava aqui de novo diante do rei e falava a verdade. Em Lamentações, o profeta desvela toda a sua tristeza. Mas mesmo assim, não deixou de se lembrar e registrar o quanto Deus é misericordioso e o tamanho da sua fidelidade. Lamentações, capítulo 3, versículo 22, versículo 23. Por mais que ele descreveu toda essa miséria, por mais que ele escreveu lamentando aqui o que tinha acontecido, mas ele não deixou de registrar também o quanto Deus é misericordioso. A palavra de Deus diz que a causa de não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor. Amém, queridos? Portanto, assim como Jeremias mudou sua desolação para um estado de esperança, também o cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante das suas dificuldades e enfrentamentos. Por mais que passamos por luta, por dificuldade, mas nós temos que desenvolver, né, queridos, essa fé diante desses obstáculos em nome de Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. O maior motivo da nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Glória a Deus. Cristo em vós, esperança da glória de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3. A invasão da cidade santa e do templo trouxe pobreza, fome, matança, deixando Judá arrasado. Então, essa invasão que aconteceu, né, devido ali o descaso com a palavra do Senhor, e o Senhor avisando, mandando avisar, eles não deram ouvido, então ficaram aqui arrasados. Acabou com os muros de Jerusalém, deixando tudo destruído. Nossa esperança é o Senhor Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele que nos prometeu nos dar a vida eterna. Então, essa é a nossa esperança. Queridos, terminamos aqui a lição de número 13. A próxima lição já é do quarto trimestre. Fica aqui o meu abraço, meu carinho a todos vocês. Quero despedir de você como Moisés despediu o povo ali no deserto. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Paz, queridos!